Na aula de hoje, nós vamos tratar o nosso capítulo 8, Brasil e Emancipação Política. Nós vamos dividir essa aula em dois momentos para que não fique um vídeo tão pesado, mas ao final vocês já podem iniciar as atividades do livro e da trilha. A gente precisa entender que, assim como ocorreu com as colônias espanholas na América, a difusão das ideias iluministas, a independência dos Estados Unidos e a eclosão da Revolução Francesa também contribuíram para propagar ideias de independência na colônia portuguesa da América, no caso o Brasil. E o Brasil passou por duas conjurações e testemunhou constantes fugas de escravos. Como nós vimos na aula passada, um fator externo foi fundamental para que a situação começasse a modificar em relação às colônias. Nós vimos na aula passada que foi a tomada de Napoleão no poder. Por exemplo, quando a gente tratou sobre as colônias espanholas. Quando Napoleão tomou a Espanha, as colônias começaram a se articular, já que a Espanha tinha que se preocupar com as questões internas. No Brasil não será diferente. A tomada de Napoleão também vai ser de grande influência para que comece a ter modificações políticas em relação ao Brasil. Nós vamos ver que desde que assumiu o poder na França em 1799, como primeiro cônsul, Napoleão Bonaparte submeteu a Europa ao seu poderio francês. Ao estabelecer o Império em 1804, o Bonaparte intensificou o projeto em suas campanhas militares. O seu principal objetivo era atingir a sua maior inimiga, que era a Inglaterra. Só que a Inglaterra ela é localizada em uma ilha e assistida pela marinha mais poderosa da Europa. Estava supostamente protegida dos avanços de Napoleão Bonaparte. Para subjugar os ingleses, a solução encontrada por Napoleão Bonaparte foi atingir a Inglaterra na questão econômica, através do bloqueio continental. Para a gente relembrar, o bloqueio continental proibia os estados europeus continentais de negociar com a Inglaterra. Como diversos estados europeus já estavam sob o controle francês, a Inglaterra ficaria isolada economicamente. Mas a Inglaterra era a principal parceira comercial de Portugal. Assim, os portugueses eles não podiam aderir ao bloqueio sem pôr em risco a própria situação financeira. E, por outro lado, se ele continuasse se ligando à Inglaterra, ele acabaria sendo invadido pela França. Então, o Dom João, que era o príncipe regente nesse momento, ele pede um tempo para Napoleão Bonaparte para ele tomar uma decisão. O Napoleão Bonaparte vai aceitar e simplesmente ele será enganado por Dom João. Por quê? Porque sem uma resposta de Dom João, o Napoleão Bonaparte resolve invadir Portugal. Quando as forças napoleônicas chegaram a Portugal, a corte portuguesa já havia partido, a população ficou para trás e teve de lidar com o inimigo por conta própria. No dia 29 de novembro de 1807, partiram do porto de Belém, em Portugal, 70 navios, 55 deles portugueses e os demais ingleses, os quais faziam a escolta da corte. Essas embarcações transportavam cerca de 16 mil membros da elite portuguesa, vários documentos referentes à administração do reino e todas as riquezas dos cofres públicos, além de uma infinidade de bagagens pessoais, de livros e animais vivos que seriam usados para a alimentação. Para deixar claro esse conceito de príncipe regente, é importante ressaltar que a Dona Maria era a rainha de Portugal, Dona Maria I era a rainha de Portugal, e em razão de uma doença mental, o filho Dom João assumiu como príncipe regente.
E nós vamos ver que a partir daí, quando eles chegam no Brasil, vai haver uma série de mudanças políticas e econômicas na colônia, e é o que nós vamos ver esses detalhes neste momento. É importante a gente entender que a intenção de Dom João era se instalar na capital da colônia, ou seja, Rio de Janeiro nesse momento, só que mais de um mês em alto mar e uma tempestade fez com que alguns barcos da comitiva se perdessem. O Dom João ordenou que os navios que permaneciam em comitiva aportassem no primeiro porto que encontrassem. Esse primeiro porto encontrado foi o porto em Salvador, no dia 24 de janeiro de 1808, e permaneceram por mais de um mês nessa região. O restante da esquadra foi para o Rio de Janeiro. Como se pode imaginar, a vinda da família real portuguesa gerou uma série de mudanças na colônia, principalmente no Rio de Janeiro. Até então, estimava-se uma população de 50 a 60 mil habitantes e vai ter que receber toda a comitiva da corte portuguesa. Quando Dom João chegou, nós vamos ver que ele vai estabelecer o decreto da abertura dos portos às nações amigas, promulgado no dia 28 de janeiro. Esse primeiro ato do príncipe regente tinha por objetivo o aumento do comércio colonial e o consequente abastecimento das cidades e vilas brasileiras com mercadorias de todos os tipos. Por que ele decretou o ato de abertura dos portos às nações amigas? Porque até então o Brasil só poderia receber mercadorias de Portugal. Agora, com a corte estabelecida aqui no Brasil, ele precisava ter um amplo, vamos dizer assim, abastecimento. Precisava ter muito mais mercadorias para que pudesse agradar a essa corte aqui. Então, por isso, vai haver essa abertura dos portos às nações amigas. Nós vamos ver também que na colônia, uma das principais preocupações foi alojar os novos habitantes. Os integrantes da comitiva consideravam as habitações muito primitivas, era preciso adaptar a colônia para ser, pelo menos temporariamente, a sede do Império Português. Nesse contexto, nós vamos ver que alguns integrantes da elite colonial ofereceram suas casas para acomodar a corte. Aqueles que não o fizeram tiveram suas moradias, assim como outros locais, por exemplo, as igrejas tomadas pela coroa. Essas construções eram marcadas com as inscrições PR, que tinham o significado de príncipe regente, indicando que o imóvel seria usado pela corte. Mas a população logo tratou de dar outro sentido à sigla. Eles vão dar um novo significado no sentido de ponha-se na rua, até como uma forma de rir da situação. E aí nós vamos ver que a cidade passou por um processo de modernização, com diversas novas construções inseridas na paisagem carioca. Tais obras, no entanto, tinham um elevado custo para a população, já que impostos e taxas foram reajustados, ou seja, tiveram um aumento a fim de ajudar a bancar essas novas despesas. O Jardim Botânico, por exemplo, foi criado em 1810 para desenvolvimento de novos cultivos no Brasil, uma vez que havia muito mais pessoas e precisava alimentar todas essas pessoas. O Banco do Brasil, fundado em 1808, foi criado para ajudar a desenvolver a indústria colonial. Só que problemas na sua administração levaram o Banco do Brasil à falência em 1829. Só depois que ele vai se reerguer, mas nesse momento, de fato, ele chegou à falência. Cursos de medicina, de comércio, a Academia Militar foram criados no Rio de Janeiro para formar profissionais e militares. Na Bahia foram criados
Ainda os cursos de agronomia e de química em 1808. Os profissionais formados eles trabalhariam nas inúmeras obras públicas realizadas no Rio de Janeiro. A imprensa régia foi fundada ainda em 1808 e o primeiro jornal impresso no Brasil, chamado A Gazeta do Rio de Janeiro, em setembro do mesmo ano, ou seja, em 1808. Com isso, livros também passaram a ser impressos na colônia. O Rio de Janeiro estava bastante distante do cenário ideal para abrigar a família real portuguesa e a própria corte. As construções eram modestas, ou seja, muito simples, as ruas estreitas e sem pavimentação. Alguns anos após a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro, várias mudanças foram efetuadas na região, como a construção de edifícios que deveriam abrigar as principais instâncias administrativas do governo, além da vida cultural da cidade. As ruas ganharam calçamentos, chafarizes foram construídos para abastecimento de água, como vocês podem ver aqui na imagem do lado direito. Também nós vamos ver a construção de casarões que vão se tornar mais comuns, mas eles serão restritos à elite. Economicamente, nós vamos ver diversas mudanças também. Por exemplo, tudo isso visava, lógico, ao seu desenvolvimento aqui da colônia. Foi revogada a lei, ou seja, foi tirada, acabou a lei que proibia a instalação de oficinas manufatureiras no Brasil, além de criadas medidas de incentivo para o setor. Era necessário também estimular a produção de alimentos e garantir o transporte dessas mercadorias pelo território, o que demandava investimento na construção das estradas e na melhoria dos meios de transporte, que eram setores muito precários aqui na colônia. Assim, a navegação fluvial, ou seja, pelos rios, foi estimulada e foram abertas estradas para ligar vilas e povoados do interior com locais do litoral. Outras medidas também vão ser tomadas para que pudesse haver ali mudanças econômicas. Por exemplo, nós vamos ver que foram assinados 2 importantes tratados com a Inglaterra, mas esses tratados eles favoreciam aos ingleses e acabaram criando problemas para o desenvolvimento da indústria aqui no Brasil. Por que isso vai acontecer? O primeiro tratado, Tratado de Navegação e Comércio em 1810. Esse tratado garantia aos produtos ingleses uma taxa de importação de 15%, ou seja, para entrar aqui no Brasil, deveria pagar uma taxação de 15%, os produtos ingleses. Já os produtos portugueses tinham que pagar 16%. Sim, não está invertido. Isso quer dizer que os produtos ingleses então entravam mais barato que os próprios produtos portugueses. E o resto das outras nações que poderiam fazer comércio com o Brasil iriam ter uma taxação de 24%. Assim, os produtos ingleses eram comercializados com preços mais acessíveis. Esse fator, associado à maior qualidade dos produtos ingleses, desestimulou a implantação de oficinas manufatureiras em grande quantidade na colônia, pois a produção interna não tinha condições de competir com os produtos ingleses. Isso era bem óbvio. Ainda em 1810, foi firmado o Tratado de Paz e Amizade, o qual previa liberdade religiosa aos ingleses que residiam no Brasil, e determinava que, no caso de algum inglês cometer um crime na colônia, ele só poderia ser julgado de acordo com as leis da Inglaterra, ou seja, inglês poderia fazer o que bem entendesse aqui no Brasil, ele não responderia às leis portuguesas, e sim às leis inglesas. Nessa situação, nós vamos ver como vai se configurar o Brasil nesse momento. O Dom João e a corte portuguesa
chegaram ao Brasil em 1808 e sem data definitiva para o retorno. A elite brasileira via esse fato com grande simpatia, no primeiro momento, já que a disposição inicial do rei era promover melhorias na colônia, que era encarada como um indicativo de que o período colonial e as suas restrições estavam por acabar. Contribuíram para esse pensamento os processos de emancipação política em várias colônias na América Latina e que mostrava cada vez mais o enfraquecimento do sistema colonial. Era esse o contexto. Com o tempo, no entanto, a empolgação inicial ocasionada pela presença da corte portuguesa do Brasil e pelas melhorias anunciadas por Dom João foi se desvanecendo, ou seja, foi diminuindo, foi acabando. Por que isso aconteceu? Nós temos vários exemplos. Por exemplo, o mau planejamento de algumas ações que deveriam ser benéficas para a população, como a construção de obras públicas, acabou trazendo, na verdade, prejuízos. Por quê? Porque essas obras públicas foram superfaturadas, dinheiro foram desviados e, no fim das contas, a população tinha que pagar cada vez mais impostos. A própria questão também das moradias, muitos brasileiros tiveram suas casas tomadas, foram desalojados para receber a corte portuguesa. Outro fator também, na questão administrativa, os cargos não eram para os brasileiros, eram para os portugueses. E esses portugueses, eles não estavam preocupados em trazer benefícios para o Brasil. Eles acabavam desviando verba e eles estavam preocupados que em algum momento eles teriam que voltar para Portugal. Politicamente, o Brasil passou por mudanças significativas, como a elevação a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves em 16 de dezembro de 1815. Dom João ele percebeu que já estava começando a ter um descontentamento da população brasileira, então ele foi e elevou o Brasil a essa nova condição. Supostamente, por esse ato, a colônia adquiria igualdade jurídica ao reino português, o que legitimava a permanência do príncipe regente no Rio de Janeiro. Então, ele tentou dizer, olha, o Brasil está elevado a essa condição, está em melhor situação e eu vou permanecer aqui no Brasil. Aos olhos dos portugueses, tal elevação do Brasil reforçava a posição de abandono do rei em relação ao próprio Portugal. O Dom João se preocupava com a possibilidade de as lutas pela independência na América Latina acenderem os mesmos ideais separatistas e republicanos aqui no Brasil. E aí nós vamos ver que era preciso garantir a unidade política e territorial aqui do Brasil. Além disso, o Rio de Janeiro crescia em importância econômica no contexto das relações comerciais portuguesas. Entre 1808 e 1822, quando a presença da corte atraiu negócios e imigrantes, a população do Rio de Janeiro dobrou de 50 mil para 100 mil habitantes. Enquanto isso, em Portugal, os notáveis, isso é, os ricos, insistiam que a corte retornasse, que era um clamor que ficou mais alto com a derrota do Napoleão em 1814. Napoleão caiu em 1814, então supostamente não tinha mais por que o Dom João e a corte permanecer aqui. Mas ele, por um momento, quis continuar sim. Nós vamos ver que, no fim das contas, vai haver toda uma comoção, não só nessa região do Rio de Janeiro, não só ali na capital. Nós vamos ver que outros locais vão também ficar desgostosos, vão ficar com o olhar negativo da colônia portuguesa aqui no Brasil. Então, não eram apenas os portugueses que estavam insatisfeitos com a posição central que a cidade do Rio de Janeiro assumia no Império Português. Os habitantes do Nordeste do reino também se sentiam profundamente prejudicados pela presença da corte portuguesa. Pernambuco, especialmente a partir do século XVIII,
protagonizou episódios de oposição ao controle metropolitano português. A presença da coroa no Brasil, ao contrário do que se poderia esperar, intensificou o descontentamento popular. Isso se deu porque a presença da corte significou o aumento dos impostos para as províncias, que, de maneira geral, não viam o retorno dessas taxas em benefício próprio. Nesse momento, a gente não trabalha com o termo estados, e sim províncias. Então, todas as províncias que existiam nesse momento tiveram elevados impostos e, no fim das contas, não tinham um retorno desses impostos, não tinham melhoria para as suas regiões. Essas melhorias acabavam se concentrando na capital. Pernambuco passava por uma série de dificuldades, como, por exemplo, a queda no preço do açúcar e do algodão e o aumento do preço dos escravizados. A insatisfação atingia diversos grupos sociais que se uniram contra o controle português. Quem seriam esses grupos sociais? Comerciantes, militares, membros do clero, grandes proprietários, juízes, artesãos e homens livres, o que garantiu um aspecto mais popular ao próprio movimento. Eles tinham clara influência das ideias iluministas e dos movimentos emancipatórios ocorridos na América Latina, ou seja, nas colônias espanholas e na colônia francesa. Assim, os revoltosos tomaram Recife. Em 6 de março de 1817, fundaram uma república e formaram um governo provisório. Como vimos em outros momentos, a reação do governo português foi intensa e brutal. Foram mobilizadas tropas lusitanas e mais de 8.000 homens deslocaram-se do Rio de Janeiro para acabar com a Revolução. Os rebeldes foram rapidamente controlados e punidos. Turma, a gente termina a aula de hoje neste momento. A gente dá continuidade à questão da sociedade colonial, à questão de novas situações políticas na próxima aula. Mas vejam esse vídeo com todo carinho, comecem a fazer as atividades e até a próxima semana. Grande abraço!